Olá, eu sou Bruno Queregati e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre fluxograma. Compreenderemos como ele foi criado, quais seus usos possíveis, modelos e os procedimentos para sua elaboração. Conheceremos também diferentes tipos de fluxogramas e falaremos sobre como cada um deles pode ser útil. Vamos lá? Bom, pessoal, como que surgiu o fluxograma, né? Ele surgiu lá na American Society of Mechanical Engineers, né? E eu que sou engenheiro mecânico também, fico feliz, né, de saber que é uma contribuição importante da nossa área, né, conhecida aí como ASME, onde o Frank Gilbert e a Lillian Gilbert, né, o marido e mulher aí, eles pensaram num jeito de poder representar melhor os processos mecânicos, os processos de trabalho ou a ordem de tarefas de uma maneira mais direta, uma maneira mais entendível do que meramente você ter escrito, né? Faça isso, faça aquilo, depois faça isso, depois faça aquilo. Eles tentaram um jeito de que você visualmente, batendo o olho, sem precisar de uma leitura direta, você consiga entender o que está acontecendo ali. E aí surgiu o que a gente chama de fluxograma, tá? E fluxograma nada mais é do que uma representação gráfica, ou seja, pegar todas essas instruções, por exemplo, que estão em papel, descritas e tudo mais, e transformar em uma figura através ali de blocos e setas, onde vai indicar ali o caminho onde está interligado cada bloco ou o caminho que você tem que seguir quando você está querendo desenvolver alguma coisa ou determinar algum processo, tá? Bom, objetivamente, o fluxograma, a ideia principal dele é facilitar a compreensão, tá? Como foi o objetivo lá da família Gilbert. É fazer o quê? Você visualizar e falar, olha, eu consigo entender aqui o processo só olhando o diagrama, tá? E aí, eu já fiz até essa deixa da palavra diagrama, porque muitas pessoas confundem o que é diagrama e o que é fluxograma. Na prática, eles são a mesma coisa, só que o diagrama geralmente ele é muito mais simples. São poucos blocos, algumas setas ali mais tranquilas indicando os processos relacionados. Agora o fluxograma não, ele geralmente envolve muito mais atividades, ele envolve tomadas de decisões, então ele geralmente é uma geometria um pouquinho mais complexa. E aí que é importante, pessoal, o fluxograma, diagramas e tudo mais, você percebe que ele vai ter o quê? Diferentes categorias de complexidade. E aí você tem que escolher o quê? Qual é a mais adequada para você? O quão complexo você quer deixar essa sua informação, tá? Fluxogramas e diagramas, inclusive, podem ser usados quando vocês estão estudando. Ah, professor, eu estou estudando uma determinada matéria e quero fazer um resuminho. Você pode montar o seu resumo através de um fluxograma. Às vezes matérias de história também encaixam bem com fluxograma. Você vai vindo com cada bloco com um conceito histórico, você vai apontando a seta, falar, então, esse evento implicou nesse. E aí esse aqui implicou nesse. E aí você consegue ter o raciocínio histórico na cabeça através do quê? De um diagrama ou de um fluxograma. Então ele é importante para isso, pessoal, para organizar as informações e, como o próprio nome, organizar o fluxo delas. Como que elas vão correndo ao longo do processo que você está estudando, tá? Bom, existem basicamente três tipos aí de fluxogramas, né? Existem alguns outros, variantes e tudo mais, mas basicamente trata-se com esses três principais. O primeiro deles é o chamado fluxograma funcional. Ele é muito utilizado principalmente em empresas, porque ele também está um pouquinho relacionado com aquilo que a gente chama de organograma, que é organizar o quê? A posição de cada membro na empresa e sua função a função atribuída a ele. Então você tem lá, por exemplo, o presidente, aí depois tem o diretor, tem os coordenadores, os gerentes e por aí vai. E às vezes você precisa atrelar essas funções ao quê? A uma tarefa que a empresa tem. Ah, quem é o responsável por aprovar contratos, por exemplo? Aí você tem que direcionar a seta para o cargo correspondente. Então, às vezes você colocando isso na parede da empresa, às vezes os próprios colaboradores batem o olho e falam assim, bom, com quem que eu tenho que falar sobre a aprovação de contrato? Aí você olha lá e fala, é o nosso coordenador tal que é responsável por isso. Aí você vai lá e conversa com o coordenador a respeito da aprovação que vai ter. Então ele serve para isso, ele vincula a função da pessoa, ou a função de um processo, tá? Não precisa ser necessariamente uma pessoa, com a tarefa a ser desenvolvida. E aí eles estando vinculados, a gente tem aquilo que a gente chama de fluxograma funcional. O próximo, pessoal, é o fluxograma vertical. Esse sim, muito ligado ao quê? Ao gerenciamento de um processo. Então, geralmente está muito utilizado aí em indústrias,
né? Quando você está fazendo a fabricação de alguma coisa, ou você tem ali um procedimento para a confecção de algum determinado tipo de processo, você tem ele muito bem utilizado. Por quê? Porque ele vem de cima para baixo, então você começa lá, início. Aí do início você tem a primeira tarefa, vamos dizer assim, você vai lá, separe a matéria-prima, aí você separa, aí ele vai ter a seta para baixo, faça agora o corte de tantas peças de tais dimensões, aí você vai lá, faz o corte. Depois, junte essas peças com parafusos e tudo mais. E você vai montando e seguindo uma ordem. E a lógica vertical é interessante, por quê? Porque geralmente é a lógica que a gente usa para ler. Né? Então, quando a gente está lendo um texto e tudo mais, o que a gente faz? Geralmente lê o texto de cima para baixo, né? Vai olhando aqui e vai descendo as instruções. Então, o fluxograma vertical ele dá bem essa cara. Você vai vindo de cima para baixo, vai fazendo as atividades, até uma hora que vai ter lá escrito fim. Quando for fim, é que você fez todo o processo relacionado a esse fluxograma, tá certo? E por fim, o último, que é o chamado diagrama de blocos. Esse é o mais simples possível, pessoal. Esse está muito relacionado principalmente quando a gente faz esses resuminhos de escola através de fluxogramas ou diagramas de blocos, que é um tipo de fluxograma. É você pegar blocos, onde você põe pontos importantes do que você está querendo transmitir e interligá-los através da relação entre eles. Quem você quer que seja visto primeiro, então você quer ler esse bloco primeiro, e aí através de setas você vai indicando qual é o próximo que você vai lendo. Então ele não é tão complexo quanto um fluxograma vertical, tá? Um fluxograma vertical de processos de fabricação geralmente tem muitas etapas, às vezes ele nem cabe exatamente numa única folha, ele segue para 2, 3, por isso que você vai indo de cima para baixo. Já o diagrama de blocos não. Ele tem uma abordagem mais simples, às vezes ele é um bloco mais genérico, para você entender o processo globalmente, não entra na parte mais específica, ok? E como os fluxogramas eles podem ser feitos de diversas maneiras, obviamente que isso pode acabar gerando uma certa confusão, tá? Por quê? Porque cada um pode fazer de um jeito, certo? E aí como é que a gente vai tentar padronizar isso aí um pouquinho? Óbvio que tem que deixar um pouco aberto, porque vai da criatividade das pessoas montar o fluxograma, né, transmitir a informação da melhor maneira possível. Mas também não dá para ser uma bagunça completa, porque senão você não consegue nem saber o que é processo, o que é pessoa atribuída, né, o que é um caminho ali que tem que ser seguido ou não. E é aí que a ANSI, outra instituição ali americana, né, a American National Standards Institute, que é justamente uma instituição focada a montar padrões, né, criou normas específicas para fluxograma, criando o que eles chamaram de fluxograma padrão ANSI, que tem o quê? Algumas regrinhas para serem utilizadas, onde qualquer pessoa que entenda fluxograma ANSI vai conseguir ver o fluxograma de qualquer pessoa que montar, certo? Então é como se fosse uma linguagem onde todos pudessem entender como que os fluxogramas funcionam. Tá? E a ideia foi muito focada justamente no fluxograma vertical. Por quê? Muito focada em fabricações, procedimentos de processos ali para fabricação de alguma coisa, ou procedimentos de empresas para montar uma certa burocracia que precisa ser resolvida. Tá? Então a ANSI trouxe isso para nós e um exemplo está aqui colocado na figura. Tá? Vocês percebam que é um fluxograma vertical, então a gente começa lá de cima, tá? E aí você tem o quê? Ó? Você tem formas, blocos circulares, blocos quadrados, blocos em formato de losango, tá? E cada um tem a sua função que eu já vou descrever a seguir. Mas o importante nesse primeiro momento é vocês baterem o olho e ver o quê? Ó? A lógica ela é vertical. Você vem descendo, você começa lá de uma parte, vai para outra, ó. Depois chega uma hora que até divide em duas, então você pode ir para um lado, depois ir para o outro, mas você continua descendo. Então, ó, se você for para um lado, ó, você desce e já chega quase no final. Se você for para o outro, você ainda tem alguns outros procedimentos intermediários e depois você chega no final. Mas no final você sempre vai descer. Então você vai sempre começar lá no início e terminar no fim. Todos os caminhos interligam o início do fim, tá? Então deixa eu passar aqui alguns padrões do fluxograma ANSI, tá? O primeiro deles, que foi aquele círculo alongado que a gente viu lá no começo, eles são os limites. Então a função é para estabelecer o início e o fim do processo. Então ele tem uma figura específica para falar onde que começa e onde que termina, tá? Para você ter uma noção aí de começo e fim. Aí vem os retângulos, que é justamente a operação, o que tem que fazer. Então é um processo. Então se você tem um retângulo, é o faça isso. Depois você pode ter um outro retângulo que é o faça um outro procedimento. Você pode ter a subdivisão, como ele colocou. Então se você for para cá, você vai fazer esse procedimento. Se você for para cá, você vai fazer outro procedimento.
O próximo, pessoal, é o losango. O losango é o que a gente chama de ponto de decisão, tá? Porque é quando envolve o quê? Não é só você seguir a regrinha do que está escrito ali, você vai ter que decidir se você vai para um lado ou você vai para o outro, tá? Então o losango é aquele que faz a bifurcação para você seguir para qual lado do processo você quer, tá? Então você usa as etapas do processo, tá? Nas quais se necessite uma tomada de decisão, e você pode ter duas ou mais respostas, pode ter várias, pode ter 3, 4, depende do processo que está sendo utilizado, tá? Bom, e aí temos a seta, que é justamente que indica o sentido do fluxo, né? Então ela vai geralmente indicar o quê? De cima para baixo, no fluxograma vertical, ou para a esquerda ou para a direita, quando a gente tem as ramificações. Então ela é que interliga um bloco retangular com um losango. Então depois que você toma uma decisão no losango, você vai por uma das setas, e aí essa seta vai chegar onde? Num outro retângulo, num outro losango, e por aí vai, tá? E por fim, o círculo pequeno, que é uma conexão, que é quando você tem duas saídas do fluxograma que podem acabar caindo no mesmo local, tá? Então ele mesmo que funciona quase como se fosse um fio ou uma tubulação, né? Você vai ter ramificações e vai ter junções. E aí cada um desses símbolos representa a hora ali que está juntando informações ou você está separando informações e delimitando aí diferentes procedimentos. Tá? Então a ANSI passa esse padrão, que geralmente é um padrãozinho bem comum para ser utilizado, e a recomendação é que para quem gosta de fluxograma ou quer se aprofundar um pouquinho mais sobre ele, comece pelo da ANSI, porque as geometrias são mais simples e é mais fácil aí de se construir, tá bom? Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês trechos de 2 vídeos, tá? O primeiro aqui é como se fazer um diagrama de blocos, tá? O link está disponível para vocês na plataforma, para quem quiser assistir o vídeo inteiro, aqui eu só vou mostrar um pedacinho, tá? E ele descreve exatamente isso, como monta o diagrama de blocos, que é aquele mais simplesinho que a gente tem, tá bom? PowerPoint, que é onde eu acho que a gente pode fazer um fluxogramas mais simples, né? A forma mais rápida e mais simples de fazer um fluxograma, tá beleza? Mas antes disso, vamos aqui pensar um pouco para que serve um fluxograma, tá? O fluxograma é como você consegue organizar etapas de um projeto, né? Como você começa a trabalhar e pensar nas etapas de um projeto. Ou seja, você começa a realizar todos os estudos de cada passo do seu projeto. Isso serve para tudo, tá? Tanto para um projeto de arquitetura, como para um projeto de vida, um projeto econômico, para sua empresa, para você mostrar resultados da sua empresa, para você mostrar qualquer tipo de coisa relacionado a tempo, né? Por exemplo, eu tenho um plano de viajar esse ano. O segundo é a mesma coisa. E aí ele vai explicar como faz um fluxograma funcional. Tá? Também vou mostrar um pequeno pedaço para vocês e o link também está lá disponível na plataforma. O fluxograma basicamente é um gráfico que é utilizado para se mapear um processo. No fluxograma é possível observar todas as etapas de um processo, todas as atividades intermediárias e os fluxos alternativos. Existem diversas notações para fluxogramas. Eu vou depois colocar, eu estou colocando agora aí na tela, uma figura que mostra todos os objetos que podem ser utilizados para a elaboração de um fluxograma. No entanto, quando o intuito é perceber se o aluno é capaz ou não de mapear um processo de negócio, você não precisa chegar a um nível de detalhe tão grande, já que seu objetivo maior é tentar avaliar, se o aluno compreendeu ou não aquele processo, sendo capaz de mapeá-lo. Então, eu só vou utilizar 3 figuras. E que 3 figuras são essas? Vou até virar a página aqui para colocar aqui para vocês. Primeira coisa que eu vou utilizar é uma estrutura como se fosse uma elipse, que é uma estrutura que vai indicar o início ou o fim do processo, tá? Sempre vou começar e terminar com uma estrutura dessa. A próxima estrutura é um retângulo. Vou pedir desculpas pela correção aqui das figuras, mas eu não vou me ater a esse tipo de detalhe não, tá? Isso daqui é uma atividade ou uma etapa do processo, ok? Em seguida, nós temos um losango, que é uma estrutura de decisão, beleza? E por fim, eu vou usar uma bolinha, que é um conector. Ao longo da elaboração do exercício, eu vou mostrar para vocês como que se utiliza cada uma dessas estruturas. Mas basicamente, repito, com apenas essas 4 figuras,
é possível mapear um processo, é possível elaborar um fluxograma, tá? De forma extremamente simples, mas compreensível, beleza? Eu tenho aqui outras figuras, como vocês viram anteriormente. Eu tenho documento, tenho atraso, tenho banco de dados, tem diversas outras figuras, mas não é necessário a gente chegar nesse nível de detalhe, tá? Vamos lá. Maravilha, pessoal. Então, agora que vocês viram pequenos trechos dos vídeos, basicamente o que a gente tem? Os dois, pessoal, traz um resumo aí de quais são as etapas principais para a montagem de fluxogramas, diagramas funcionais e tudo mais. E as etapas são essas aqui, ó. Primeira, escolher uma atividade que queira explicar o processo, ou seja, o que você quer explicar? Ah, eu quero explicar qual que é o procedimento para a montagem de um relatório, por exemplo. Então tá lá, esse é o seu procedimento. Inclusive tem que ser o título do seu fluxograma, né? Processo para a montagem de um relatório, por exemplo. Segundo, escrever todas as entradas, saídas, decisões e atividades. Bom, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso numerar as páginas, eu preciso montar o índice, eu preciso separar os capítulos em tais, tais e tais. Você vai lá e enumera, por exemplo, um relatório, o que você precisa fazer. Então, primeiro você vê tudo que precisa colocar, e aí você vai organizando, que é o terceiro passo, ó. Organizar os processos na forma sequencial. O que eu faço primeiro? Ah, aqui eu preciso tomar uma decisão. Ah, já montei até essa parte, eu preciso passar para o meu superior. Se o meu superior der ok, eu sigo o trabalho. Se não, eu reviso. Então vai ser o quê? Dentro do padrão da ANSI? Um losango, padrão de decisão ali que você tem que ter. Quarto, montar o fluxograma usando os símbolos e dentro delas colocar os nomes das atividades. Então tudo aquilo que você enumerou e descreveu, você vai lá e coloca dentro dos blocos. Então você vê o que é retângulo, o que é círculo, o que é losango, baseado na atividade que você está trabalhando. Quinto, juntar os símbolos com setas respeitando as sequências. Então, dada a sequência que você colocou, você vai lá. Vou linkar esse com esse, tem um losango dividido em duas, junto num círculo, até chegar do início ao fim. Beleza? E por fim, no sexto, analisar o fluxograma conferindo e verificando se está tudo correto. Ou seja, você pega e você tenta executar o processo pelo fluxograma e vê se não tem nenhuma falha. Ah, falhou aqui, putz, esqueci um processo aqui. Então você vai lá, encaixa mais um bloco e vai montando. Não é uma coisa direta a se fazer. A menos que o processo esteja extremamente dominado na sua cabeça, às vezes você vai ter que fazer várias iterações aí. Ah, putz, errei aqui. Ah, vou ter que colocar mais um processo aqui. Nossa, não deu certo, vou ter que revisar aqui, vai ter que ter uma tomada de decisão. Às vezes, você está numa empresa e você monta o fluxograma, você faz algumas vezes, funciona, e sei lá, numa quinta, sexta vez ele falha. Aí o que você tem que fazer? Revisar o fluxograma. Por isso que as empresas têm esses controles de qualidade, melhoria contínua dentro delas, que é para justamente fazer aquilo que eles chamam de otimizar os processos. Que é você sempre deixar o seu fluxograma redondinho para que todas as atividades possam ser feitas de maneira adequada. Tá bom? Bom, pessoal, então a gente está chegando ao fim da videoaula cujo tema foi fluxograma. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiser saber mais sobre o tema, não deixe de acessar a nossa plataforma Saiba Mais. E para completar, uma frasezinha aqui do Napoleão Bonaparte, que diz o seguinte: um bom esquema vale mais do que um longo discurso. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.